Já se perguntou qual é o nível de poder dos Cavaleiros de Bronze? Fala, guerreiros de Athena, aqui quem fala é o Sérgio Barros, então já vai deixando aquele like gostoso, se inscreva no canal e falamos de mais e sem mais enrolações, bora pro vídeo! A obra canônica atual do universo de Cavaleiros do Zodíaco é Next Dimension, e essa é uma obra controversa já que muitos tiveram a impressão que os bronzes não evoluíram tanto quanto deveriam. Realmente, à primeira vista parece que eles só apanham e apanham, mas deixando as emoções de lado, vamos analisar friamente tudo o que aconteceu e unir os fatos da série, inclusive utilizando informações oficiais extras ao anime. A primeira coisa que devemos entender é referente à Batalha das 12 Casas, mas especificamente como os Cavaleiros de Bronze atingiram o sétimo sentido pela primeira vez. Temos que lembrar que todos os 5 bronzes não elevaram seu sétimo sentido de forma natural. Todos perderam um ou mais sentidos para despertar esse poder oculto. Seiya, por exemplo, perdeu o sentido do tato na luta contra o Aldebaran. Shiryu já estava cego e ainda com um corpo etéreo contra o Máscara da Morte. Ikki teve seus 6 sentidos tirados na luta contra o Shaka. Yoga teve seus 5 sentidos diminuídos por conta da hemorragia da Agulha Escarlate. E por fim, os 5 sentidos do Shun estavam enfraquecidos devido às rosas diabólicas reais. O que devemos tirar disso? Que os bronzes arriscaram suas vidas, ultrapassaram o limite humano para vencer os dourados. Não foi um poder tirado do nada, e sim um poder que custou muito para ser alcançado. Não é à toa que todos foram parar em coma após a Batalha das 12 Casas no mangá. Mas a perda dos sentidos é um fator determinante para vocês entenderem como, mesmo que por apenas alguns segundos, os Cavaleiros de Bronze venceram os dourados. Ikki mesmo diz que apenas perdendo os 6 sentidos ele poderia ultrapassar o Cosmo de Shaka. Lembrando que Shaka só privava um sentido, o Ikki precisou perder os 6. Só daí a gente tira o Cosmo grandioso de Shaka. Seiya só teve apenas um dos sentidos enfraquecidos contra Aldebaran, onde ele até equilibrou a luta, mas não estava nem perto de ganhar. Devemos lembrar ainda que Aldebaran estava se contendo. Já Yoga teve os seus 5 sentidos enfraquecidos para ultrapassar o Cosmo de Miro, e ainda teve que gastar os limites humanos de seu corpo de tal forma para alcançar o zero absoluto contra o Camus, que ele desmaiou durante a batalha. Partindo para a saga de Poseidon, a coisa muda de figura. Nenhum deles precisou perder sentido nenhum para atingir o sétimo sentido, mostrando que eles evoluíram nesse sentido. Mas ainda assim, eles não dominavam a luta completamente. Eles apanhavam, contudo, atingiam um grande poder por alguns instantes e venciam. Mas se vocês repararem, em todas as sagas, não importa quantas batalhas os bronzes venciam, eles nunca apareciam tão imponentes quanto os Cavaleiros de Ouro. Isso porque, mesmo atingindo grandes níveis de poder, o poder dos Cavaleiros de Bronze é algo muito instável. Os únicos que parecem fugir um pouco a essa regra são Yoga e Ikki. Ambos parecem ser os únicos que têm controle da sua cosmoenergia. Só para esclarecer que controle da cosmoenergia é diferente de potencial de expandir ela, tá bem? Ambos, quando estão totalmente focados, parecem ser os bronzes que mais dominam as batalhas, diferente de Seiya, Shun e Shiryu, que parecem sofrer horrores para vencer a batalha. Mas isso a própria Taizen explica. Tanto na descrição das habilidades de Yoga quanto a de Ikki destacam que eles estão acima dos bronzes comuns, no caso, as suas capacidades. E pasmem, Ikki e Yoga são os que mais se destacaram em Next Dimension. Muitos fãs têm na cabeça que os bronzes já estão no nível dos Cavaleiros de Ouro, mas a coisa ainda não é bem por aí. Segundo o site oficial de CDZ, na descrição do sétimo sentido, diz que os Cavaleiros de Bronze podem acordar temporariamente esse sentido. E isso é curioso, porque a gente esquece que os Cavaleiros de Bronze não são Cavaleiros de Ouro, e segundo essa informação, eles ainda só conseguem acordar um poder temporário. Ou seja, eles não têm o sétimo sentido ligado toda hora como um Cavaleiro de Ouro teria. E isso não é forçado. A passagem dos eventos de CDZ são muito curtos. A Guerra Galáctica durou semanas, a batalha contra os Cavaleiros Negros um dia, contra os Cavaleiros de Prata um dia também, contra os Cavaleiros de Ouro 12 horas, depois disso se passou um mês apenas, os bronzes ainda estavam em coma, e acontece a guerra contra Poseidon. E como foi uma corrida contra o tempo, não deve ter passado mais de um dia. Já o confronto contra Hades se iniciou assim que o confronto contra Poseidon acabou.
Isso é dito lá no início. Já Next Dimension acontece assim que Hades acaba, já que é uma corrida contra o tempo onde Seiya tem apenas 3 dias de vida. Resumindo, não se passou nem um ano desde que começou toda a jornada dos bronzes. Não faz sentido eles ficarem supremos com um prazo tão curto. Sim, eles conseguiram muita experiência de batalha e isso inclusive os ajudou em muitas batalhas, mas o poder estável dos Cavaleiros de Ouro realizados eles ainda não têm. Eles realizaram muitos milagres e venceram inimigos poderosos, mas tudo isso chegando no limite deles realizando milagres. Sim, eles conseguiram ultrapassar o nível dos Cavaleiros de Ouro e até de deuses, mas tudo isso foram coisas de instantes, em situações que exigem o máximo deles, estando sempre entre a vida e a morte. Porém, se liguem, em nenhum momento eu estou dizendo que eles não evoluíram nada, e sim que o poder deles ainda não está estabilizado. Chegando em Next Dimension, eu arrisco dizer que o poder deles está bem próximo de um Cavaleiro de Ouro recém-realizado. Shiryu, por exemplo, foi capaz de parar o cólera do dragão do Doku, recém-formado Cavaleiro de Ouro, com apenas uma mão, e ainda rivalizou com ele. E tem um detalhe, Shiryu não queria lutar contra o Doku. Já Yoga foi capaz de parar a execução Aurora, e segundo o próprio Mystoria, só não o derrotou porque ele não foi totalmente frio em batalha. Isso porque ele congelou totalmente a armadura de Aquário. Já Ikki foi capaz de parar milhões de golpes do relâmpago de plasma de Kaiser, e praticamente derrotou o juiz do inferno Verme de Grifo. Shun, embora foi o que demonstrou menos feitos, ele foi capaz de parar um ataque próximo da velocidade da luz. No caso, o punho de Kaiser. Sim, seria muito mais impressionante ele parar um ataque na velocidade da luz, mas próximo também deve ser levado em consideração. De toda forma, segundo as ordens de Cronos, o deus do tempo, eles não podem alterar o passado. Isso implica que eles não podem matar os Cavaleiros de Ouro. Nesse sentido, eles precisam conter os seus poderes, e sem poder usar o máximo de si, arriscando suas vidas, eles nunca vão desenvolver um poder ali que será capaz de derrotar os Dourados do passado. Lembrem do que eu disse, os Cavaleiros de Bronze davam tudo de si arriscando suas vidas entre a vida e a morte para desenvolver um poder grande para derrotar os inimigos. Mas aqui, eles não podem fazer isso. Essa foi a explicação que desenvolvi, baseado nos dados que foi nos entregue na obra, e nos materiais oficiais, é claro. A pergunta que a gente tem que se fazer é, será suficiente? Eu acho que tinha muitas outras formas de mostrar o poder dos bronzes. Principalmente no Shun. Não falo deles mostrarem serem incrivelmente superiores aos Golds, mas sim fazerem bem mais feitos do que eles fizeram. Exemplo, poderiam mostrar o Shun conseguindo atingir o Xion de alguma forma, em vez de apanhar para todos os golpes. Sei lá! Usando a corrente para atravessar a muralha de cristal e acertar o Dourado, poderiam botar o Ikki contendo a explosão galáctica de Caim de Gêmeos, igual fez com Canon, em vez de apenas resistir e praticamente morrer se não fosse ajudado. São pequenos detalhes que poderiam aumentar a moral dos bronzes, em vez de passar essa imagem totalmente nerfada pra gente. Apenas o tema tem a desculpa pra apanhar tanto, já que ele é um recém-cavaleiro de bronze, mas os bronzes do futuro não tem. Aliás, uma coisa que falta em Saint Seiya é o desenvolvimento de conhecimento dos Cavaleiros de Bronze. Seria muito legal se as almas dos Cavaleiros de Ouro pudessem transmitir conhecimento para os Cavaleiros de Bronze, se manifestassem que nem Shaka se manifestou na armadura de Andrômeda. Já sabemos que Shun é o herdeiro de Virgem, seria extremamente interessante ele começar a aprender as técnicas de Shaka. Isso aumentaria o arsenal de possibilidade do que eles poderiam fazer e como eles iriam conduzir as batalhas. Seiya e Ikki que eu diga, esses dois bronzes imploram para ter mais poderes. Seiya atualmente está em coma, ok, mas Ikki poderia aprender pelo menos mais uma técnica. Tudo fica no Ave Fênix, golpe fantasma, Ave Fênix, golpe fantasma. Isso fica muito repetitivo. O personagem evolui em nível de poder, mas não de técnicas. Nisso, o Kurumada poderia copiar o Megumi Okada, que adicionou novas técnicas para os bronzes. Nisso, o Okada é 10-0. Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Se gostaram, já deixa aquele like gostoso, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais que é muito importante, estão todas aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!